Ah, Então, hoje, dia 16 de novembro, estamos na quarta aula do grupo da a leitura caneta de caiu no chão. contoterapia. Toda grande mulher tem atrás de si as suas próprias asas. Estamos no conto número 2, Jurema Serpente. E vamos começar agora a análise do conto Jurema Serpente. Este conto traz uma linguagem mítica milenar, com cheiro de mato, de terra molhada, de chuva, com sons tribais que ficaram guardados na memória de um povo que vem lutando para sobreviver e salvaguardar sua história, seus valores, seus símbolos e a intimidade com os segredos do reino interior. Então, aqui está falando sobre o que é essa história. Essa história ela fala sobre a nossa ancestralidade. Qual é a importância dos nossos ancestrais no nosso processo de autoconhecimento, né? E então, os nossos primeiros ancestrais brasileiros é o povo indígena, certo? E então, quando a gente fala de índio, parece assim, às vezes, né? Pode parecer que estejamos falando de pessoas com costumes estranhos, pessoas diferentes de nós. Mas, na verdade, a nossa alma é indígena. Nós começamos a história brasileira com os índios, direta ou indiretamente, né? Porque os índios estavam aqui quando os estrangeiros foram chegando, né? E aqui uma terra rica e eles chegando em busca de aventura ou em busca de recomeçar a vida ou fugindo de alguma coisa, enfim, né? Não era porque eles vieram para uma terra sonhada, mas uma terra que eles podiam realizar ao longo das gerações o sonho de ter um pedacinho de chão, o sonho de construir alguma coisa, né? Porque nós sabemos que após a Primeira Guerra Mundial houve uma grande colonização no Brasil de povos que ficaram muito pobres ou se refugiaram por aqui, ou porque estavam ouvindo falar dessas terras ricas, né, das Américas. E assim, o Brasil passa a ser habitado e de forma miscigenar, e os índios aquele povo que estava aqui, dono dessa terra, né, que também acolheu o estrangeiro e que sofreu por isso a sua quase extinção, né? O que vocês acham disso? Quem quer falar alguma coisa sobre esses nossos ancestrais, os índios? É muito triste essa história vamos dizer assim, quase dizimar o, um povo, uma cultura e tudo. É muito trágico isso. Mas É, acho que nunca aconteceu. Bom, se bem que os romanos, eles foram muito interessantes, porque aonde eles expandiram o império deles, que chegou uma época que ia até a Inglaterra, ia lá para até o, vamos dizer assim, Middle East, né? É, eles não faziam questão de impor a todos
a língua deles, eles deixavam que eles tivessem seus costumes, né? Ainda que Preservar. assim, mas assim, no geral, o povo que chega com mais, vamos dizer assim, não é mais cultura, eu diria que com mais força de armamento. Ele, em geral, ele domina o outro povo e quase que Uhum. é a força, vamos dizer assim, da ambição do homem, né? De não respeitar e de querer explorar aquela região, dominar tudo. Isso em todos os lugares, eu acho que praticamente em todos os lugares que a gente for olhar, Estados Unidos também, eles foram entrando e foram até a costa oeste, dizimando povos, se apropriando de tudo. É triste, Sim, mas é real, né? Isso. Os espanhóis também chegaram dominando tudo. Os índios não tinham proteção nenhuma contra a varíola, eles trouxeram as doenças para matar as populações, para se apropriar do ouro daquele pessoal ali do México, os astecas e tudo. Tudo isso é é, muito triste. Poderia somar, poderiam aprender, né? Mas a ambição é muito maior do que o pois desejo é de verdade. E por conviver. causa dessa ambição, né, Cris, é, esse povo sofreu demais. No entanto, você está falando daquele que domina. E nós vamos ver aqui, nesse texto, que esse domínio ele é muito mais externo, né? Porque, Ah, sim, segundo Jung, não tem nada fora que não esteja também causando alguma coisa lá dentro, né? Então, sim, como a gente vê que a natureza, quando ela é maltratada, em algum momento ela vem com a sua força de recuperação, né? com certeza. Ela se rebela. Então, o tempo ele tenta equilibrar as coisas, né? E, e aquilo que se faz com o povo no mundo externo, o que está fazendo com o povo interno, né? O que está fazendo Com consigo certeza. mesmo? É, é sobre isso que a gente vai ver, sobre essa sacada, né, do que acontece em nós. Sim. Quando. Cristina, Oi, Cris e Cristina, né? Todas as duas Cristinas. Então, é isso que a Cristina falou, é muito, muito sério e muito atual, né? Porque até hoje, quem tem a força bélica é quem domina o mundo. sim, Mas tem uma coisa que eu acho que, eu costumo dizer até que nós brasileiros, a gente teve muita sorte, né? De ser colonizado por índios e negros, porque eu acho que disso que vem a nossa alegria, o brilho que a gente tem no olhar, a nossa, a nossa força, a nossa intuição. Então, eu acho que, assim, quando você perguntou, né, você fez a pergunta, eu fiquei um pouco assim, eu acho que, assim, a gente é muito mais próximo da cultura negra do que da cultura indígena, né, pelo menos eu, não é? Os índios, eles se isolaram muito, ou nós nos isolamos deles, talvez, né? Do que os negros, né? Obviamente. E os negros acho que lutaram mais, e bom que seja assim, né? Pelos direitos é, e por tentar resgatar esse tempo de tamanha atrocidade que foi feita com esse povo. Mas, assim, eu vivo dizendo isso, eu acho que a nossa alegria, a nossa, sabe, a arte, tudo isso que os gringos vêm aqui e se encantam sem dúvida. tanto, a Uhum. gente herdou foi E dos índios encanta, e dos né? negros, que é o que encanta, Exato. e É isso o é que muito encanta. bom, né? Isso é É, maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter no meu exatamente. sangue o sangue negro e o sangue indígena, né? Apesar de eu, Indígena. nos negros, é lógico que é mais próximo, assim, É, né? A gente, mas o olhando para negro, trás, não é difícil da gente achar, né, alguém nos nossos ancestrais, pelo menos no meu caso, né, do que índio.
Mas com certeza, né? Está muito mais próximo do que a gente imagina. Muito mais próximo. Mas o negro ele foi trazido pelo Brasil, né? Estou falando do Sim. povo Não, nativo, mas né? eu trouxe o negro porque eu acho que foi uma mistura que legal, assim, né? Mas com certeza, eu falo que os Trouxe índios, a coisas alegria do índio, boas. a arte, a intuição, É, a beleza, esse contato com essa com a natureza, né? Isso é muito lindo, a gente herdou deles, com certeza, né? sim, sim, sim. E o negro O veio para apimentar ainda mais, né? negro veio para fazer o Rio de Janeiro, né? É, para dar o rebolation, né? Para trazer Para dar o toda essa rebolation, mistura para gostosa, trazer a né? arte, como você falou, Márcia, bem falado mesmo. Então, o Gustavo Barcelos tem um livro que se chama Alma Brasileira. Nesse livro ele conta uma historinha, não tem nada a ver com o de hoje, mas tem a ponte, né? Tem tudo a ver. Ele conta uma historinha, assim, que os índios habitavam esse país e um dia chegou o europeu. E quando o europeu chegou, ele chegou os homens. As mulheres ficaram cuidando dos filhos lá nos seus países, né? E os homens, aos poucos, sim, vendo aquelas mulheres bonitas, nuas, né? Aqueles corpos da Índia, né? Toda a mostra, aquelas mulheres belas, eles passaram a desejar, mas não podia pertencer à tribo e não podiam se relacionar com as mulheres. Então eles sequestravam, né? Quantas histórias a gente ouviu falar, minha avó foi pega laço, como se fosse uma coisa legal até, né? Foi sequestrada, né? Então, as índias, elas passaram a ser sequestradas e servirem-se de escravas sexuais dos europeus. E, só que quando elas engravidavam, elas não serviam mais aos seus senhores. Eles mandavam punhá ela para fora, mandavam embora. E aí ela não podia mais entrar na aldeia porque ela estava contaminada. E então essa mulher rejeitada, que também é rejeitada pelos própria família, ela tinha que viver sozinha, se virar sozinha, seja com um filho, dois filhos, seja com o que fosse que elas tivessem, mas a partir do momento que elas engravidassem, elas tinham que ir embora e ficar sozinha. E sem ter escolhido nada, né? Só sendo, é, se servindo ali de escrava porque ela estava sequestrada. Então, essa foi a história de muitas índias. Imagina o conteúdo de dor que elas sofreram, né? Não se sentindo mais pertencente nem à família e nem ao europeu que pôs ela para fora, né? Então, é, essa alma brasileira mesmo, que foi gerada a partir da vinda do europeu, contém um sentimento de baixa autoestima, contém um sentimento de não pertencimento à própria família, de não sentir-se aceita, de lutar sozinha. E a gente vê essa história, né, em qualquer lugar. No Nordeste nós vemos muito essa história, muito, mas muito mesmo, mulheres que ficaram com seus filhos e os homens foram embora, e a gente não encontra essa história em todo canto, né? No Nordeste tem demais. E ela ter que criar aquela família, trabalhar e sustentar os seus filhos, e do jeito que der, do jeito que ela conseguir, né? Do jeito que conseguimos, porque a verdade é que nós conseguimos. Há uma força que vem assim de todo esse contexto feminino que não abandona, que mesmo no abandono consegue
sobreviver, consegue superar, né? Então, que nós todos temos esse cerne dentro da nossa alma, uma porção de baixa autoestima, de não pertencimento e luta e resignação, né? Todas nós carregamos isso, porque é um contexto brasileiro muito forte. Outros povos reagiram de outras maneiras, cada um, né, com a sua consequência de alma, de sentimento introspectivo, né, no mundo interior, dessa dificuldade de se sentir à altura, né? E que a mulher ela precisa então desenvolver forças para para superar aquela dorzinha que tem lá no fundo da alma de insuficiência. Então, o Gustavo Barcelos fala sobre isso nesse livro. É um livro, uma história muito, Tudo bem, Léo? muito. Eu fiz O até um Leozinho tá aqui trabalho. grudado com a mãe. Eu acredito que para a mulher indígena isso deva ter sido ainda pior, porque os índios eles eram vistos lá. Oi, caiu? Não, estamos ouvindo. Pode Tá falar, vendo? Márcia. Eles eram vistos como pessoas, né, animais que deveriam ser domesticados, né? Então, eles eram exatamente o contrário de tudo aquilo que os europeus acreditavam ser certo, né? Ser Sim, correto na sim. forma de agir, de pensar, de se comportar. Então, eu imagino que para a Sim, mulher, né, deve ter sido ainda mais difícil, porque era duas vezes difícil, né? Porque as mulheres já eram exatamente. vistas como alguém que tinha que manter um padrão X. Então, a mulher indígena deve ter sido ainda muito mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Na mulher indígena. Isso mesmo, Márcia. Mas para o homem também, porque o homem, a alma do homem brasileiro, Um fiapinho de sal, por ele- favor. Eu acho que era alguém está legal a gente falando. desligar os áudios, né, gente, enquanto a gente não estiver Isso, por falando. favor, vamos desligar os áudios quem não estiver falando, porque a gente ouve muito aqui as conversas. Então, por gentileza. Mas então os filhos, eles também carregam essa alma do pai que abandonou, né? O brasileiro ele tem uma baixa autoestima. O brasileiro luta por uma autoestima, né? E isso não é da própria história pessoal muitas vezes, né? Independente da história pessoal, nós trazemos uma certa nuvem negra da qual a gente tem que emergir dela. Nós temos que desenvolver potenciais emocionais. E essa luta é muito bacana, porque nessa sombra, como você estava falando, Márcia, tem o criativo do ser humano. E nessa criatividade, nós inventamos coisas belíssimas, né? Como a arte, né? Como a música, a dança, como você falou. Então, esse povo, voltando aqui no livro, o índio é aquele povo que vive em contato com a natureza, carregando tesouros passados de geração em geração. Nós também, né? Todos nós carregamos os nossos tesouros passados de geração em geração, que Jung chama de fantasmas psíquicos, porque são coisas que aparecem na nossa mente ou nos nossos sentimentos. E a gente não sabe de onde vem. E através dos ritos, temos os guias espirituais que orientam esse povo nas curas, né? E então aí temos o desenvolvimento das nossas intuições.
na resolução dos problemas da comunidade, tanto quanto na celebração de festas e rituais. Com relação a festas e rituais, o índio tem um ritual bastante interessante com relação à ancestralidade, que é Quarugi, eu acho que é assim que fala, que é uma festa que eles fazem depois de meses que as pessoas morreram, assim, uma vez por ano, né? Eles fazem a festa celebrando a morte de todos aqueles que faleceram por exemplo, uma vez por ano, né? Naquele ano. E como um rito de agradecimento a tudo que aquela pessoa que morreu deixou aqui de herança, né? De herança de vida criativa, né? Das marcas deixadas por aquela pessoa, as boas e as ruins, né? Que são as ferramentas que a gente tem no dia a dia para a nossa arte, para a nossa intuição, para a nossa sobrevivência. Os mitos são expressões do inconsciente coletivo como resultado da cultura que o produziu. Jurema faz parte de uma cultura desvalorizada, pouco reconhecida e até mesmo rejeitada na história do Brasil até hoje. Muitos indígenas morreram e ainda morrem defendendo o território do seu povo dos invasores. Ainda eles morrem defendendo o território dos invasores como, né, no início, como da descoberta do Brasil acontece todos os dias. A maior luta do índio é a sobrevivência ao colonizador, ao povo, à política, quando eles não são atendidos nas necessidades, né, deles. Aí, eu coloquei aqui uma inserção de Mircea Eliade, que fala assim: essa história do cosmo e da sociedade humana é uma história sagrada, preservada e transmitida por intermédio dos mitos. Mais do que isso, é uma história que pode ser repetida de maneira infinita, no sentido de que os mitos servem como modelos para cerimônias de reatualização periódica dos importantes eventos ocorridos no princípio dos tempos. Então, quando eles fazem esse quarugi, eles pintam troncos representando, né, as mortes que houveram naquele ano. E aí eles dançam, eles lutam, eles fazem fogueira, e aí aqueles troncos são jogados assim na correnteza do rio, né? Se libertando de todo o luto. Então, uma vez por ano, é uma grande libertação do luto, para que as pessoas possam seguir em frente, né, se alimentando das coisas boas que as pessoas que foram deixaram nas memórias, para que não passe em vão. Então, é assim que eles trabalham o luto, né? É um ritual muito bonito que acompanha a vida dos indígenas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu lembro de um livro chamado O Espelho Ah, Índio, não sei se vocês lembram, do sim, Roberto Gambini. Roberto Gambini. Sim, Ele fala que nós precisamos olhar, a gente só vai se conhecer nós brasileiros quando a gente olhar também para o espelho índio, né? Para aquela imagem do índio no espelho, porque a gente não tem a nossa completude só com a herança europeia, né? Então, olhar sim, para o índio e para toda a cultura indígena, que o europeu veio aqui e falou, não, como a Márcia lembrou bem, eram animais, sem alma, sem cultura, e não é verdade, né? Os índios ainda, como você falou, lutam para mostrar para nós que eles têm muita cultura e muita sabedoria.
E Sim, nós precisamos reconhecer isso, né? Que nós não somos. Olha, você estava falando, eu fiquei pensando nessa alma feminina, no quanto essas mulheres sofreram por ver os filhos rejeitados. E sim. quantos filhos não acolhidos a gente tem no Brasil, né? Quantos filhos Isso. na seleção brasileira, parece que 70% são filhos de mãe solo, os jogadores da É seleção. 70%, É Simone. tipo assim, uma coisa Nossa, que Então, forte isso. realmente, nós continuamos sem integrar esses aspectos que a gente precisaria integrar para Isso. poder evoluir, né, como uma sociedade com a sua própria característica, né? Não ficar copiando o europeu, né? Exatamente, né? Acho que você pegou assim o cerne da questão. O Brasil ainda não nasceu, né? O Brasil mesmo, a alma brasileira ainda está debaixo desse luto, dessa dor, ainda está nessa sombra do abandono, Hum. da rejeição, do desprezo, porque lá fora é assim que o nosso país é visto, Oi, como os filhos das Índias rejeitadas, né? eu posso falar um pouco? Claro. Tá me ouvindo? Quem, É quem a é? Lucênia. É a Lucênia. A Eu tô sem, Lucênia. Oi, é, Lu. eu tô sem imagem, estou Ah, só com áudio. tá bom, tá bom. Primeiro, boa noite, né? Boa Eu tô noite. ouvindo vocês aqui falando do índio. Primeiro que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? É, o índio já estava aqui, já vivia na época do tal do descobrimento. Isso. E o índio brasileiro, se alguém estudar um pouco a matriz do índio brasileiro, que é o Tupi-Guarani, é um índio extremamente pacífico. Ele é pacífico, é submisso, e tanto que eles não tiveram dificuldade nenhuma em invadir o Brasil e pegar todas as riquezas que queriam na época, né? É verdade, Então, Lucênia. então eles baixaram, eles se deslumbraram com os navios que chegaram, com o pessoal que chegou, com as armas, e foi aceitando e foi compartilhando com eles o que tinha aqui, né? Então não foi uma luta, a princípio não, depois sim, aí veio, quando veio então a colonização mesmo, aí começou as lutas, mas já mais para o sul, não foi tanto lá na região do descobrimento, que foi lá na Bahia, né? Então, essa história do índio mesmo, a história de invasão do Brasil é uma história muito triste, é uma história de muito sofrimento. O índio ele foi escravizado, ele foi usado pelo português, né, ao limite. E esse compartilhamento das mulheres aí, esse domínio das mulheres também foi muito amplo. Eles usavam as mulheres, transmitiam doenças, faziam tudo que queria e que desejava na época, né? Então, a Sim, primeira colonização do Brasil, ela foi horrível, não foi uma história bonita, não, foi uma história muito triste. E eu acho que para quem não conhece a Bahia, que foi lá na região do Descobrimento, que chama, né? Se você for lá naquela região, é uma região para Porto quem tem um pouco Seguro, né? Aquela região. isso, para quem tem um pouco de sensibilidade, vai sentir a tensão, vai sentir o arrepio do sofrimento daquele povo ali mesmo, que tem Ainda aquela presente. questão, que ainda tem lá. Na mata, você vê a mata que resta da mata, né? Você percebe tudo isso lá. Então, é uma coisa que a nossa matriz genética é uma matriz, a genética do brasileiro é essa, é uma matriz de um índio submisso, tanto que acho que muitas mulheres até vivem ainda nessa condição de submissão, né, de aceitar tudo, Só e as de Índias, invasão. viu, Lucênia? Só Ah, as Índias. Só as Índias, nós é, não, então, né? as Nós mulheres não, né? índias, as índias, nós não, né? É, Nós não, né?
Mas a matriz brasileira, ela traz essa Essa submissão, genética de submissão, mas as mulheres que evoluem já abrem, conseguem superar isso, né? Quebra esse ciclo. Eu acredito que seja uma quebra de ciclo, né? Não sei, eu não entendo nada de psicologia, né? Mas seria você isso, né? falou no início sobre a ingenuidade do povo, né? Porque deslumbramento diante do novo é uma ingenuidade. E o novo é o novo, não se sabe se é bom ou ruim, você tem que conhecer primeiro antes de tecer um julgamento. Mas essa ingenuidade, ela também está presente na nossa matriz. Nós somos um povo ingênuo, um povo fácil de acreditar, tanto que a gente vê que a cultura, ela segue assim em blocos. Alguém faz uma coisa, todo mundo vai lá e faz, né? Os modismos, assim, isso é ingenuidade. Então, é isso que eu É quis uma dizer. A gente cultura traz a genética disso, né? Já traz da nossa matriz trazendo. essa ingenuidade do índio, né? Que foi invadido, e depois veio o escravo que misturou, né? Que também ficou a refém do sofrimento, né? E trabalhando para o europeu, e misturou isso tudo e deu o povo brasileiro. Isso, e você falando assim, eu fico pensando, né? Como que reverbera em cada uma de nós isso hoje? Qual foi a nossa luta nesse sentido até aqui? É? Qual tem sido as nossas dificuldades? Acho que persiste muita submissão, porque isso não é falado, não é estudado, não é discutido, não é debatido, né? E vem já desde a escola, do ensino fundamental. Eles, essa submissão dos índios e tudo, esses índios muito pouco combativos, e, e isso é muito interessante, até, eu não sei se vocês lembram de uma série que passou do Carl Sagan, que ele lançou no espaço uma pequena imagem que ele diz ali que nós somos o terceiro planeta do sistema solar, um homem e uma mulher, botou um símbolo do DNA e lançou isso no espaço. E eu me lembro que na época o pessoal comentou exatamente isso que você falou. Quem vai anunciar que a Terra tem essa beleza que está aqui? Aonde ela está, o tipo de pessoa que está. Não necessariamente algum alienígena, algum ser de outro vai nos tratar bem. Pode chegar aqui e querer dominar tudo. E eu acho que essa é a reação mais comum. Não de compartilhamento, não de tentativa de entendimento, de aprender e tudo, mas sim de dominação. E isso fica registrado nesse aspecto de Uhum. submissão. Também, o que que você vai fazer se você tem arco e flecha e a pessoa tem uma espingarda? Oi, Cris. Oi? Alô, posso falar? Quem está falando? Pode falar? É Maristela. Oi, Maris. Então, sobre os índios, eu estava aqui pensando o seguinte: o grande problema é que, na minha percepção, né, que eu vejo. Eu vou tirar esse fone de ouvido aqui, tá dando eco. Só um minutinho. Oi, Cris, tá me escutando? Sim, estamos sim. Você está com a Beleza. sua câmera fechada, né? Isso. Sim. Então, sobre os índios, o que que eu penso? Na verdade, eles sempre buscam por melhores condições de vida, por menos invasões nas terras onde eles habitam, ali moram, né? Só que o grande problema que eu vejo é que toda vez que eles vão reivindicar alguma coisa,
daí vem os grandes fazendeiros e matam eles. Então, assim, eles são eximados e até os dias atuais, assim, infelizmente, é, a gente vê, né, o tempo todo, índio morrendo por grandes fazendeiros. Então, foi como ela falou ali, ai, não lembro o nome da senhora que estava falando ali anteriormente. Quer dizer, vem A uma pessoa com Lucélia. uma arma, com um revólver, e eles com um arco e flecha, quer dizer, é uma luta desigual, na verdade. Então, Sim, sim. infelizmente, a gente está, né, perdendo, estão extinguindo, né, estão quase todos extintos, na verdade, porque não aceitam e querem desmatar a floresta, que é onde eles habitam, moram, né? E aí tá difícil. E não é só habitam, moram, né? Que na espiritualidade deles, a natureza toda é o divino, é o sagrado. Sim, Então, sim, exatamente, é. quando eles são invadidos, são o panteão indígena todo que está sendo invadido, né? É toda a Uhum. crença de um povo. Imagina o que é ser invadido na sua crença, Sim, né? sim, Aquilo é horrível. que é a tua referência, que é a tua base de vida, que é o que você acredita ser destruído. E Uhum. então a pessoa perde todo o sentido do ser, né? É, Porque é o teu corpo espiritual que está sendo ali dizimado, sim, sim. né? Então, realmente isso é bem falado, viu, Maris? Muito obrigada. Então, Imagina. seguindo agora dentro do conto da Jurema, né? O conto Jurema baseia-se em histórias reais. Não é uma história antiga, mas que aconteceu agora. Eu quero dizer aqui o seguinte: a coautora, ela foi para uma aldeia indígena e morou um ano na aldeia indígena antes de escrever o conto Jurema. Então, foi baseado a Jurema realmente tinha esse nome lá, Jurema. É uma história real, que essa coautora, né, a Leteia, conviveu e a pessoa com quem ela mais conversou antes da Jurema morrer. E então é baseado em tudo que ela viveu lá. E isso aconteceu na pandemia. Então, a pandemia foi para o indígena como o momento da invasão do branco, porque foi a morte entrando assim pela aldeia, né? Cada vez que eles tinham contato, por exemplo, com escola, com mercado, com qualquer coisa fora da aldeia. E depois a própria aldeia já estava toda contaminada. Então, eles reviveram essa grande tragédia. Durante a pandemia, muitas aldeias foram totalmente dizimadas pelo Covid-19. Totalmente, 100%. Jurema é uma sobrevivente. Cada um de nós hoje que lê este livro também é uma sobrevivente, porque nós vivemos a pandemia, né? Nós somos sobreviventes. Sobrevivemos ao maior episódio de mortes pandêmico da história. Assim como nossos ancestrais indígenas foram e continuam sendo banidos, seus símbolos culturais e religiosos também estão sendo relegados à unilateralidade da sombra coletiva. O que eu estou querendo dizer aqui? Né? Que essas crenças, quando um povo adentra os territórios, limita o índio, oferece um pedaço de terra minúsculo para que eles possam sobreviver, e o habitat deles transformado em cidades, em grandes centros,
né? Então, aqueles símbolos deles, a gente está assistindo isso, essa atrocidade, né? Essa morte da espiritualidade indígena, desse contexto do mundo interno. Imagina, assim, como serão os filhos de indígenas daqui 100, 200, 300 anos, né? Porque as crenças estão sendo destruídas porque eles, para sobreviver, eles precisam trabalhar para os brancos, casar com os brancos, ir no caminho da espiritualidade do branco, eles precisam renegar-se a si próprios. Quase não se sobrevive mais nas aldeias, são poucas aldeias que são subsistentes, né? A repressão dessa herança cultural impacta a comunidade indígena, quer nós percebemos ou não. A gente pode não estar percebendo, porque nós estamos aqui olhando para os nossos problemas, né? Como Jung expressou, quanto menos compreendermos o que nossos pais e avós procuraram, tanto menos compreenderemos a nós mesmos. Memória, sonhos e reflexões. Então, Jung falou isso, né? Que a nossa ancestralidade, ela carrega uma porção da nossa identidade. Nós estamos inseridos lá, nesse contexto coletivo. E quando a gente não busca entender qual era a luta desse povo, qual era a dor desse povo, quais foram as conquistas desse povo, ou as derrotas desse povo, nós não entendemos nossas dores mais profundas, nossos sofrimentos mais enraizados, né? O tipo de personalidade que a gente carrega, que é feito dessa coletividade, é um resultado, né? Quando uma pessoa, continuando aqui, inicia sua análise psicológica, leva ao psicoterapeuta sua história pessoal. Porém, para compreendê-la, muitas vezes é necessário analisar como seus antepassados viveram e qual a cultura que pertenceram. Não é isso? Se alguém quiser falar, pode falar ou colocar a mãozinha para eu ver que está querendo falar, tá? Mas pode abrir e entrar, não tem problema, a gente está em pouca gente. Muitos aspectos sombrios só podem ser assimilados e transcendidos se forem compreendidos em um contexto mais amplo. É preciso considerar muitas vezes o contexto das experiências vividas e nem sempre resolvidas pelas gerações. Então, as dores que não são compreendidas, elas se manifestam e nós não conseguimos resolvê-las, porque as histórias não foram resolvidas. Conseguem entender isso? Posso falar de novo? Posso, É, sim. eu estou entendendo, sim. Então, analisando lá atrás, né? Se nós, como descendente de índio, né? Por exemplo, no meu caso, eu sou descendente de indígena também, sou descendente de europeu, né? Do português, sou descendente do africano. Eu tenho na minha genética todas essas questões aí. O europeu, na verdade, o português, no caso, o que veio para cá na colonização foi a pior espécie de português que existia na época, né? Porque foram prostitutas e presidiários. Foi os que vieram, a princípio, cortar as árvores e abrir um pouco o Brasil, né? Então, é essa questão aí. Então, é essa nossa genética, a base genética nossa, né? Depois veio o restante, lógico.
Então eu fico pensando assim, imagina o sofrimento que a gente não traz na nossa genética, até essa personalidade que a gente chama de aceitar o inevitável, não lutar, às vezes muitos não lutam pelo que quer, né? Se submetem ao patriarcado, no caso os pais sempre têm razão, a filha mulher sempre a inferior, né? O homem que dita as regras, né? Então, por aí, será que não está toda essa questão que o índio veio trazendo, veio misturando no nosso sangue, veio da nosso inconsciente, esse tipo de coisa? Seria isso que É o... porque o índio, sim, Lucênia, ele ainda não venceu a batalha, ele não tem uma dignidade reconhecida. Por mais que existam movimentos de proteção ao índio, ele ainda Hum, não tem dignidade diante do povo. Então, olha essa próxima frase. São questões que foram passadas de pais para filhos, aspectos do inconsciente familiar que podem estar ligados a transtornos e doenças psíquicas, e se confrontados no setting terapêutico, pode levar à cura psicológica do paciente. Então, aquilo que não foi no povo, no coletivo resolvido, ele se transforma em doença de um povo. E que só pode ser curado no individual de um por um, sabe? Quando não foi pelo grupo, cada um tem que lutar e curar-se, né? Então, quando chega uma pessoa no consultório, e dependendo da queixa, da dificuldade, do transtorno psicológico que essa pessoa vive ou possui, nós fazemos uma investigação desse coletivo para ver o que, que ela está trazendo, o que, que pode estar, né, na base dessas doenças que precisam ser enfrentadas ali, hora a hora de terapia e no processo de vida, para que a pessoa possa encontrar a própria cura. E isso não é um contexto da saúde mental que é conhecido. O que é conhecido é a doença que me pegou, né? Como uma coisa fora, né? Aí contraí tal doença, fulano morreu daquela doença. Mas a gente não tem esse contexto de que essas doenças, elas pertencem às derrotas das nossas ancestralidades, dos problemas não resolvidos da nossa ancestralidade. A gente tem trabalho à beça pro resto da vida, viu, gente? Dá para descansar muito, não. Tem Cris, muito trabalho pela frente. por outro lado, eu fiz uns cursos nas Ciências da Religião aqui da PUC, e o Ah, professor Enio, Edênio, não lembro direito, ele é padre, né? Ele agora já se aposentou, porque eles se aposentam com 75 anos. E, ah, e ele sim. falou que, às vezes, também essas ONGs não deixam que o ajuda chegue aos índios, que muitas vezes eles têm Puxa dor de vida. dente, eles sofrem muito, eles passam frio, eles passam sufoco para dar à luz, se são gêmeos e tudo, e eles querem preservar a cultura indígena como se eles estivessem no século XVI. E os índios, às vezes, anseiam por serem ajudados, entendeu? Sim, Terem ajuda, pelo menos, eu acho que do ponto de vista da saúde, todos eles anseiam isso, né? claro, E as claro. pessoas vêm com aquelas coisas de que, tem que deixar intocável, e disse, não, não podem querer obrigar a gente a viver como se a gente estivesse no século XVI. Então, é preciso ter uma sutileza para cuidar desses povos, porque nós estamos já andando de foguete e eles estão lá no meio da selva e eles precisam ser ajudados também. Às vezes eles estão em grande sofrimento. Ele contava É, isso para a gente.
Mas quando a gente fica doente, a gente também precisa da selva, né? De onde vêm os nossos verdadeiros Com remédios, certeza, né? com Às certeza. vezes, é, é. Acho Às que é vezes preciso respeito, né? O que precisa é é mútuo, respeito, né? É uma ajuda mútua. uma ajuda mútua, chegar com respeito até esses indígenas. Não É, chegar destruindo tudo, está tudo é errado chegar com respeito ao índio dentro de nós. de nós. Isso aí. É isso daí, né? A É, essa na na verdade, verdade, o homem branco, eu não consigo levantar a mãozinha, tá? Eu não sei nem onde que tá aqui. Ah, é por isso que eu não. O homem branco, ele só trouxe para o índio coisa ruim, né? Doença. Em todos os países que houve a colonização, o que aconteceu com o índio? Morreu por doença, quando não foi morto, né? Por armas, já que existiam na civilização já mais antiga, né? Eles trouxeram lá para a floresta, pegou o índio só com o arco e a flecha e fez o que quis. Com pouca resistência, ou alguns até com muita resistência, né? Porque teve país que foi colonizado e o indígena ele lutou, ele matou também bastante branco, né? Mas o homem, ele não tem o homem branco, principalmente o homem europeu que veio colonizar o Brasil, ele não tinha nenhum respeito pela floresta, pelo que tinha aqui no Brasil. Ele veio só procurando riqueza. E até hoje é assim, né? O brasileiro, os dirigentes, não sei, as ONG, eles não estão muito interessados em preservar o indígena e a floresta, eles estão interessados no que eles têm por trás disso. A maior parte é acabar com a floresta para usar o solo, ou para usar as riquezas que ela tem, né? E essa questão de pensar no índio como um ser humano, que tem sentimento, que tem direito, que é dono disso aqui em primeiro lugar, fica para lá, fica só na conversa, né? Então, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, ó, eu não tenho, né, eu tenho sangue indígena, né? A minha, sei lá que geração minha, mas tem na minha história é a Índia que foi pegar laço, que a minha avó contava, né? Que eu tenho uma tataravó que foi pegar laço e casou com um africano que veio no navio. E eles faziam isso não era por questão de aumentar o povo brasileiro, não, era para ter mão de obra barata e forte. Porque o negro é forte por natureza e o índio também muito resistente. Então era isso, olha, era usava como procriação. E a minha genética, a minha base na parte do meu pai é essa daí. Tem essa história. Então eu falo assim, nós, o que o brasileiro faz? Ele fala do índio como se fosse um animal lá da floresta que não pode entrar em extinção. E na verdade são seres humanos que primeiro estavam aqui e que são donos disso aqui. Nós que temos que respeitar, né? E esse respeito não existe quase. E quem luta por eles, não sei se está lutando mesmo, se é por eles ou é para tirar vantagem também, né? exatamente. Então, essa transmissão psíquica que nós temos, né, que guardamos na nossa alma, ela ocorre em todos nós, para o bem ou para o mal. E é chamada por Jung de fantasma familiar. O que é o fantasma familiar? É aquelas sensações que nós temos que brotam em nós que a gente não sabe de onde vem. De repente, você é uma pessoa que já superou tantas coisas, já ganhou tantas batalhas, e diante de uma situação que você já superou muitas vezes ou já realizou muitas vezes, pode ser abatido por um fantasma, né, cultural, familiar, familiar no sentido de cultural, do inconsciente coletivo, sabe, dos nossos antepassados, e ser acometido numa certa situação por um desses fantasmas, dessas vozes inconscientes,
e, e ali ser arrebatado, né? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando de um amigo psiquiatra muito querido e que eu tenho grande admiração, né? E algumas pessoas aqui conhecem, a Lenice tenho certeza que conhece. E esse colega, ele tem um conhecimento assim muito grande, ele é professor, ele é psicoterapeuta, e, e é muito bom conversar com ele, a gente aprende muito. E no congresso que nós fizemos do nosso grupo de estudos, ele até estava no comando desse congresso. E aí, quando chegou a hora da fala dele, ele chegou assim numa boa, sentou, pegou o microfone e ficou olhando para o povo. E o que aconteceu? O povo começou a entrar numa comoção, achando que ele estava fazendo aquilo de propósito. E ele estava em pânico. Eu era da mesa dele nesse dia. Aí, como eu sabia que não era isso que ele ia fazer, né? Ele ia falar, o tema que ele ia falar era sobre o terapeuta ferido. E ele ia falar sobre isso. Eu sabia o que ele ia dizer. A gente tinha estudado muito já esse contexto. E ele continuou olhando para o povo e a fisionomia dele ia se deformando porque ele estava em pânico e calado. E o povo foi entrando em comoção, sabe? Acho que entendeu que era uma espécie de um teatro e depois bateu palmas, né? E ele continuou calado e aí ele saiu, um outro colega acompanhou ele e depois nós conversamos muito sobre isso, né? Porque ele disse que a hora que ele chegou ali diante do povo e ia falar, ele foi arrebatado por uma emoção que ele não sabia mais qual era o tema dele e como se ele não soubesse direito quem ele era, como se possivelmente ele teria se identificado com o tema da fala dele e aquilo o arrebateu, né? Então foi uma experiência viva dessa transmissão psíquica que nós vivemos ali. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? De estar, de repente, assim, num dia, uma parte sombria de nós se revela. Que veio de geração em geração e naquele dia chegou ali, né? Diante da gente. Geralmente são histórias cheias de segredos, essas transmissões, sabe? Emoções, padrões de comportamento, talentos, desvios de personalidade, culpas, silêncios e esperanças. Recuperando essas memórias, resgatamos o campo psíquico do qual descendemos. Podemos analisar e dar sentido à vida dos nossos antepassados e o que deles se reflete na nossa vida. Aí já não é mais o índio, sabe? É o que aquilo cultivou dentro de mim. Porque se a gente estender a mão assim para trás, a gente pega na mão do índio em algum momento, não é? Na nossa ancestralidade, né? De alguma forma, a gente segura a mão de um índio. Aquilo também é nosso, né? Compreender e integrar é alcançar asas de superação de nossas ações sombrias. Então, esses momentos assim de às vezes é um surto que a gente teve, às vezes é um apagão, como esse colega, às vezes é um dia que não consegue levantar da cama, um dia que dá vontade de chorar, que passa qualquer filme que seja, você abre a boca e chora, porque está chorando as dores, né, que reverberaram aqui.
nessa corrente ancestral. Enfim, e esses são os fantasmas que Jung fala, né? A serpente que Jurema encontra é essa voz ancestral que dialoga em nossa psique, em nosso sangue, em nossos corações. É o self no aspecto transgeracional. Nós temos uma voz que fala conosco, né? E essa voz ela pode ser sélfica, uma voz que nos ensina, que nos ajuda, ou ela pode ser dos complexos, e então sombria, que nos ataca, que nos devora, né? Ambas, elas são provenientes, né, dos nossos ancestrais. Os complexos dos nossos traumas, mas também os complexos hereditários. Às vezes, uma família inteira tem o mesmo tipo de personalidade, né? E do self, quando é assim, aquela voz que já tem uma sabedoria contida, quando nós conversamos no nosso silêncio com partes da nossa história ou das nossas emoções e encontramos o exato caminho. Existe aqui algumas histórias que mostram essas conversas com sélficas, né? Que são histórias maravilhosas também. Cris, Oi, Cris, oi. posso falar, fazer uma Fala, pergunta? Rô. Fala, querida. É, eu fico meio boiando assim nessas histórias de selfie e aqui também da mensagem como é que eu vou dizer? O que que é meu e o que que não é meu, o que que vem do antepassado, sabe? Eu consigo separar isso, nomear isso, ou também não precisa nomear, é só sentir, entendeu? Eu não sei, assim, como lida com essas coisas. Sim. O que é meu e o que não é meu nisso tudo, né? É, como Jung falou, se você não conhecer as dores, as vitórias, as lutas dos seus antepassados, você não vai se conhecer totalmente. Você vai se conhecer no perfil do histórico da sua jornada, mas não na, nos momentos que o que acontece, ou o que você sente, ou como você reage, parece não fazer sentido, né? Porque as histórias, muitas, são segredos. É muito comum, e eu pertenço a uma família por ordem paterna, de um jeito, materna de outra, isso é muito engraçado. E na família paterna, tudo é segredo. Não pode contar. Fica quieta, não conta, não fala sobre isso. Esquece, põe de lado, deixa para trás, né? E na família da minha mãe, é uma fofoca sem fim. Você viu que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui? Lá, vem cá que eu vou te contar, gente. Olha, vou te contar uma que você não vai acreditar, né? E é assim, sabe? Né? O encontro desses dois lados ancestrais, né? Um convidando para se calar e outro convidando para falar. A gente tem que saber discernir o que fala e o que cala. Ou seja, o que que é nosso, né? Aquilo que nos abate, aquilo que nos toca, ou aquilo que algumas pessoas lutam, 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 e quando estão prestes a conseguir o resultado, voltam para trás, né? O Sísifo, né? Sobe a montanha e a hora que está quase chegando lá em cima, a, a- o, o peso cai, né? O peso cai.
e volta para o início da montanha, né? Ele carrega um peso, a hora que ele chega lá em cima, ele não aguenta mais, ele cai lá embaixo. Então, isso, algumas famílias são assim, que não conseguem se desenvolver porque não lutam até o fim, desistem do meio para o fim do caminho. Outros são pessoas que já tudo que faz vira ouro, né? Mas são pessoas, às vezes, que sofrem do coração, vamos dizer assim, né? Que tem famílias que a maior parte morre de problemas de infarto, ou de problemas de câncer, ou de problemas disso ou daquilo, né? Então, é sobre essas coisas que está fora do contexto da nossa história pessoal, porque já pertence ao contexto familiar, ancestral, coletivo, né? Que nós vivemos, mas que essa chuva cai na nossa horta também, né? A Márcia está com a mãozinha levantada. Fala, Márcia. Ai, desculpa, gente, eu sou um pouco inquieta, assim, com os meus pensamentos e eu gosto Claro. eu acho que a gente falando, a gente se, e eu tô vendo, assim, que aqui tem gente que é da área da psicologia, tem gente que não é, e mesmo nós da psicologia, a gente tem algumas visões, né, estudos diferentes e linhas diferentes de estudo, enfim. É. Eu acho que essa salada aqui que é gostoso, né? A gente tem vários prismas, assim. Uhum. Eu olhando essa pergunta da Rose, né? Eu nem sei se a Rose é da área, enfim, mas A Rose é engenheira. Olha que ah, coisa que linda. legal! Mas Oh, ela que também é joia, Rose! escritora. Bem racional, adorei, Rose. A Rose que fez a gentileza de me mandar o livro com uma dedicatória maravilhosa, de postou o livro para mim, eu amei, viu, Rose? Mas então, assim, eu tenho uma visão muito míope dessa visão, dos estudos do Jung, né? Eu não sou psicanalista, mas eu gosto muito da psicanálise, da vertente Tá? do Freud. Eu Sim. estudei na PUC de Belo Horizonte, que é uma escola eminentemente psicanalística e muito freudiana. E apesar de trabalhar com TCC, eu gosto muito de psicanálise, estudo psicanálise, eu gosto muito. Mas assim, olhando pela visão da psicanálise freudiana, existe, né, que é um estudo que é sim mais voltado para o produto do que a gente vivencia nessa vida aqui, né? Eu acredito muito na ancestralidade, sempre acreditei e acho que a gente tem sim uma influência, não tem como não ter, tá? Apesar do pouco estudo a respeito disso. E eu vejo que o que Rose, o que eu acredito, tá? O que nos difere é quando a gente tem uma consciência a respeito disso. A partir do momento que a gente tem uma tomada de consciência a respeito dessa história, a gente consegue ter um novo olhar e ter um novo posicionamento. É aquilo que é a constelação familiar, né? O Bert Helling também eu conheço muito de uma forma bem genérica, mas fala, né? Aquela torcida na mangueira, né, da sua ancestralidade ali, onde que torceu, e é lá que você vai desfazer o nó da energia que está travada, né, na sua Exatamente. ancestralidade. E daí É. não tem como, é o que você falou, isso vai respingar em você? Vai, mas existe, na minha forma míope de ver aqui, tá? Me corrijam aí, colega, se eu estiver errado. Uma forma de você fazer algo diferente a partir do momento que você muda o olhar a respeito disso, até para você não continuar repetindo, né? Com as novas gerações que virão a partir de você. Exatamente. Né? Repetindo, Então eu acho que exatamente. aí entra na questão da psicanálise mesmo.
da questão porque a gente traz o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, e, obviamente, o inconsciente coletivo, a minha mãe, minha avó passou para minha mãe passou para mim, meu pai, blá, blá, e isso fica ali no meu inconsciente, e que a partir do momento, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o verdadeiro lugar do nascimento é aquele em que colocamos o olhar consciente sobre nós mesmos. Essa frase é de um filme. Então, eu acho que é isso, assim, né? Não sei Ali se responde nasce. a Rose, mas É. existe algo que vai além da gente, mas o que é nosso, e a partir do momento que você se torna consciente, então passa a ser seu, né? E aí, com a sua. Aí tá, existe o fator genético, existe o inconsciente coletivo, existe o fator ambiental, né? Aí o Vygotsky fala muito sobre isso, de uma maneira bem bacana. Mas existe uma tomada de consciência, né? Que aí é você que vai falar, tá, e aí, o que que eu faço com tudo isso, né? Eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu busco trazer para os meus pacientes, assim, né? Essa autorresponsabilização mesmo sobre o que você vai fazer de sua vida. Sim. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos seguir? Só mais um pouquinho que falta. Já está quase esgotando o nosso tempo, mas eu gostaria de ainda falar mais uma parte aqui. Não é nada fácil deparar-nos com este trabalho de conscientização das nossas raízes, né? Que é extremamente importante, como a Marci falou, para que a gente não repita os mesmos erros, os mesmos problemas. Pois temos que transformar o que nos afeta negativamente, bem como assimilar a força dos aspectos positivos e negativos. Porque tem algo que precisamos do positivo e do negativo. Mas é libertador compreendermos se as escolhas que estamos fazendo na vida têm origem na nossa vontade genuína ou nos registros inconscientes que nós carregamos. Como saber? Como saber, Rose? Né? Então, aqui é sobre sabe aquilo que se cultivava antes de, é, de botar as cadeiras no, na calçada e conversar as histórias? Eu adoro conversar com a família da minha mãe, porque eu sempre fico sabendo de uma coisa a mais nessa tapeçaria da minha história com relação aos meus avós, aos meus antepassados. Outro dia, minha mãe estava contando sobre o avô dela, que construía pontes na Espanha, né? Na França, na Espanha. Ele era engenheiro, ele construía pontes, né? E ele construiu uma ponte, agora eu já não sei o lugar no Brasil, que não, quando veio para o Brasil, ele continuou trabalhando com pontes. E ele construiu uma que nunca teve nenhum problema com ela e era muito difícil de ser construída naquele lugar. Vou perguntar de novo para contar a história direito. Onde que fica essa ponte? Aí eu conto para vocês. Mas é muito legal, sabe? E é engraçado, porque antes de saber disso, eu falo muito em ponte. Mas eu não sabia. A hora que ela falou, eu falei assim: ah, bateu aqui, ó. Negocinho assim, né? Uma metáfora que eu uso muito é de muros e pontes, né? Você está construindo muros ou pontes? O meu, o meu bisavô, tataravô, não sei, era avô da minha mãe, bisavô meu, né? Ele construía pontes. Então, eu achei assim incrível e esse contexto que ela trouxe, né? É um encantamento, sabe? Saber, mesmo de histórias
terríveis, como, por exemplo, o pai desse avô da minha mãe, ele tinha um sobrenome que ele teve que mudar o sobrenome dele, porque alguma coisa aconteceu assim de matar alguém, que a família do morto prometeu que até a 10ª geração ia morrer todo mundo. Entendeu? E aí, nossa, aí ele é bisavô da minha mãe, meu tataravô é só a quarta, né? Mas nem ia chegar aqui, né? Então tem histórias assim que são incríveis. Eu fico muito fascinada pelas histórias e procuro ver assim onde que pode ter alguma coisa que se reflete em mim, né? Porque às vezes eu sinto um certo estranhamento assim, meio que num contexto coletivo, né? Às vezes eu estou assim no meio de muitas pessoas e sinto assim uma sensação que eu tenho que olhar para lá e para cá e continuar. Talvez venha daí, talvez, quem sabe, né? Venha daí. Mas fez sentido para mim. Muita coisa faz sentido. Cada vez que a gente senta para conversar, são 8 horas de bate-papo, assim, né? Porque são pessoas que moram lá em Piracicaba, lá em Botucatu. Então, quando a gente se encontra, é muita conversa, é muito gostoso. Não faz mais nada, só comida e fala. E as coisas não é uma grande terapia, sabe? É uma catarse, é uma grande terapia, uma coisa muito boa. Eu acho que vocês fazem isso também, não é? Não faz? Conversa com a grande família, né? Bom, vamos parar por aqui. São 20h34. E então nós paramos aqui na página 70, no penúltimo parágrafo. Continuaremos na semana que vem com as bênçãos de Deus. E boa semana para todos. Um beijo, gente. Beijo. Boa noite, beijo. Tchau, Boa tchau. semana, Cris. Tchau. Tchau para todas. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.